Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, né, a esse nosso novo encontro. Infelizmente, ainda não conseguimos estar ao vivo, né, no horário da aula, mas nas próximas semanas, nos próximos encontros, a gente vai estar ao vivo, né, para a gente se conhecer também um pouquinho melhor. Hoje, a gente vai dar continuidade a um daqueles temas do saneamento básico que eu falei com vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre a gestão de resíduos sólidos, que também é um tema que está super no nosso dia a dia, né? Que a gente vê caminhando nas ruas, a gente vê na nossa rotina dentro de casa, a gente vê nos shoppings, a gente vê em vários locais que a gente pode tá indo e vivendo. Então tá super dentro do nosso dia a dia, né? Todas as disciplinas, todas as engenharias precisam entender, né, como funciona de maneira geral os resíduos sólidos, não precisa saber muitos detalhes, mas a gente já dá uma visão geral, um panorama geral sobre a gestão de resíduos sólidos no Brasil, tá bom? Então, contextualizando, né, dando continuidade, no outro encontro eu falei para vocês que o saneamento básico é, ele é norteado, né, pela Lei 11.445 e ele tem 4 tópicos principais, né, de abordagem, que é o abastecimento de água, que a Karina falou nos outros encontros, esgotamento sanitário, que a Karina também falou nos outros encontros, a drenagem e manejo das águas pluviais, que a gente conversou no encontro passado, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? A gestão desses resíduos sólidos nos nossos municípios, nos nossos estados e no nosso país. E aí esse tema abrange vários outros subtópicos, né? Como a coleta desses resíduos, o transporte, a triagem para fins de reuso ou reciclagem, né? Quando tem coleta seletiva, tratamentos, compostagem e a disposição final, né? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre vamos falar de maneira geral sobre cada um desses tópicos, tá bom? E aí, só para a gente contextualizar assim, a questão dos resíduos sólidos, né? Então, assim, essa questão é uma questão antiga, né? Que já não tem a sociedade, né? A gente gera resíduos naturalmente, né? Então, nos tempos mais antigos, o lixo ele é produzido em pequenas quantidades, né? Mas constituído mais de sobra de alimentos, dejetos, etc. Né? Com o tempo, principalmente com essa revolução industrial lá no século XVIII, a gente começou a ver uma nova concepção de consumo e de utilização dos nossos recursos naturais. Então, já no século XX, né, em consequência a essa revolução industrial, a gente vê uma mudança de paradigma do consumo, né, com a introdução de consumo de descartáveis e outros bens que geram uma quantidade maior de resíduo. Isso tudo, no século XX, gerou um problema enfrentado pelos resíduos sólidos, uma sociedade que tinha uma cultura anterior de consumo de alimentos mais naturais, sem muitas embalagens, sem muitos bens e serviços eletrônicos. E aí, com o tempo, a gente foi vendo a introdução desses novos equipamentos, desses novos materiais que geravam uma quantidade de resíduos, né? Então, isso gerou, assim, uma crescente na quantidade produzida, né? E aí gerou um problema enfrentado pela, pelo, pelo planejamento urbano, né? Dos municípios, dos estados e do país. E a gente vê esse avanço, né, dos resíduos, principalmente agora no século XXI, que a gente está com essa cultura de novos produtos, né? Principalmente a gente vê como exemplo, né, essa revolução da comunicação, que atualmente a gente vê esses equipamentos eletrônicos, eles estão se tornando cada vez mais rápidos, né? Então hoje eu tenho um iPhone 11, mas nesse mesmo ano, no ano que vem, já tem um iPhone 12, meu 11 já fica obsoleto. E aí a gente essa necessidade de troca, né, de novos bens, às vezes o seu aparelho ele não está ruim, ele está funcionando, mas essa cultura de valorização, né, de novos bens, de coisas mais atuais, de programas mais atuais, com capacidades mais atuais, faz com que a gente faça essa troca, né, de
de bens, de produtos, às vezes sem a necessidade real disso. Isso tudo gera impactos para o meio ambiente, gera resíduo, gera, vai aumentando, né, a nossa questão do consumo. Então, é algo que a gente precisa estar atento, né, se preocupar, mas é uma realidade que nos cerca, né? Essa questão, a nossa cultura hoje, né, do século XXI, é uma cultura do consumo, né, da troca. Eu preciso ter tudo, eu preciso ter todos os eletrônicos, eu preciso ter um iPad, eu preciso ter um notebook, eu preciso ter um celular. Então, isso tudo é uma questão de alerta para a gestão dos resíduos sólidos no nosso país. Aqui, assim, só para a gente entender também um pouquinho a importância, né, da limpeza urbana, da coleta. Isso aqui são fotos de uma greve de garis que teve em 2014 e pegou bem o período do carnaval, né? E aqui a gente pode ver quanto de resíduo, quanto de lixo foi produzido, né? E essa greve durou em torno de 8 dias, eu acho. Os garis fizeram uma greve lutando por melhores direitos, melhores salários, e aí teve essa paralisação. E quanto isso impactou, né, no dia a dia da cidade. Quantos resíduos sólidos, a emissão desses resíduos, quanto isso é danoso, quanto a necessidade que a gente tem de um planejamento de limpeza urbana, de coleta de resíduos, para que a gente possa gerar um bem-estar para a saúde pública e também para o meio ambiente. Então, aqui a gente pode ver um acúmulo de lixo muito grande, né? Aqui tem os containers, mas as pessoas não jogaram no chão ou estavam cheios, né, esses containers. A gente vê que essa produção exacerbada, né, quando a gente não tem uma limpeza urbana adequada, isso pode gerar vetores, doenças, contaminações. Então é muito sério, né? A gente tem uma necessidade muito grande de olhar para os resíduos sólidos, para essa gestão, com muito cuidado, vendo quanto é importante. Só quando paralisa, né, a gente vê o quanto é importante. E aí, para nortear a gestão, o planejamento, transporte, tudo isso foi promulgada, né, em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política ela ficou anos em construção, né? Foi uma discussão longa, porque é uma política que abrange a realidade de várias cidades e várias regiões do país. Então, foram anos de discussão. Se eu não me engano, foi em torno de 20 anos de discussão, né, para essa política. E ela foi promulgada em 2010. Né? E aí a política trouxe vários conceitos, várias concepções, tanto de definições quanto de gestão, de planejamento, e é um documento bem importante, traz características bem modernas da gestão de resíduos sólidos, né? Então é bem importante a gente seguir, né? Já fazendo 11 anos, né, da sua publicação, e a gente ainda tem muito que caminhar e se ajustar para cumprimento dessa política. Então, a política traz como uma das definições, né, traz duas definições muito importantes que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de diferenciar. E aí agora a gente vai falar um pouquinho delas. Que é a diferença dos resíduos sólidos para os rejeitos, né? O que a gente considera um e o que considera outro. Eles têm uma ligação, mas têm suas diferenças. Então, os resíduos sólidos são materiais, substâncias e objetos ou bem descartado resultantes das atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se propõe a proceder, ou se é obrigado a proceder, nos estados líquidos, semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos as particularidades tornem inviáveis o seu lançamento, né, na rede de esgoto ou nos corpos hídricos. Eles exigem para isso soluções técnicas ou economicamente viáveis em face de uma melhor tecnologia. Então, resumindo essas palavras difíceis, os resíduos sólidos são materiais, né, substâncias e objetos que foram utilizados, né, resultantes de alguma atividade humana, industrial e etc., na sociedade, e ele tem a sua destinação final. Ele pode passar por algum tratamento,
né? E aí, antes de ser totalmente descartado. Então, ele pode ter alguma reutilização, ele pode ter algum tratamento que o elimine. Já o rejeito são resíduos sólidos, né? Eles fazem parte do grupo de resíduos sólidos, só que esses rejeitos, eles viram rejeito, né? Esses resíduos sólidos viram rejeito após serem esgotadas as possibilidades de tratamento e recuperação do resíduo. O resíduo, a gente vai ver mais para frente, que existem algumas possibilidades de tratamento e recuperação desses resíduos sólidos. Já os rejeitos são aqueles resíduos que bastaram-se várias tentativas de tratamento e recuperação, né, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, só que eles não apresentam outra possibilidade de tratamento ou recuperação do que a destinação final em aterros sanitários. Então, o resíduo sólido ainda tem uma possibilidade de tratamento e os rejeitos são parte desse resíduo sólido que tem esgotado as suas possibilidades de tratamento. E quais são os exemplos de rejeito, né, que a gente vê? Papel higiênico, ponta de cigarro, papel sujo, papel plástico, chiclete, são materiais que não são recicláveis e não apresentam tipo de tratamento. Então, esses vão direto para os aterros sanitários, sem a possibilidade de a gente reduzir esses resíduos nos aterros. E como a gente pode classificar esses resíduos sólidos, né? Eles podem ser classificados tanto quanto a sua origem, quanto a sua periculosidade. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, se fala muito dessa divisão quanto à sua origem, né? Então, e a gente vê também que a responsabilidade varia de acordo com a fonte, né? Com o tipo de resíduo, com a fonte geradora. Então, se eu tenho um resíduo domiciliar, que são os que a gente gera nas nossas atividades domésticas e nas nossas residências, eles são responsabilidade da prefeitura. Os de limpeza urbana, né, decorrentes da varrição, limpeza de logadouro, via pública, eles são também responsabilidade da prefeitura. E também os edifícios comerciais e prestadores de serviço também têm essa gestão feita pela prefeitura, né? Responsabilidade da prefeitura o recolhimento, a coleta desses resíduos. Já as outras fontes geradoras, né, como os serviços de saúde, construção civil, agrocivil pastoris, serviços de transporte, indústria, serviços públicos de saneamento, mineração, é de responsabilidade do próprio gerador a gestão e a coleta desse resíduo. Né? Então, enquanto a gente tem aqui, em detrimento assim, da gestão da prefeitura, os demais a gente tem como responsabilidade do próprio gerador. E a gente também pode classificar os resíduos quanto à sua periculosidade, né? Quanto ao perigo que ele oferece tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Essa definição, essa classificação de acordo com a periculosidade, ela é feita por uma outra legislação, né? Sem ser o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma norma orientativa da ABNT, a 10.004 de 87. E ela divide os resíduos em dois grandes grupos, né? A classe 1, que é de resíduos perigosos, são resíduos que têm propriedades físicas, químicas, que possuem infecto-contagiosas, né? Elas podem gerar risco para a saúde humana ou apresentar efeitos para o meio ambiente. Né? São resíduos com características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, entre outros, né? Comprometimentos que pode gerar. E a classe 2 é de resíduos não perigosos, né? Que são aqueles que não são enquadrados na classe 1, mas a classe 2 ela pode ter dois subgrupos, né? Um não inerte e um inerte. Esses resíduos dos inertes são resíduos que podem ter propriedades como combustibilidade, degradabilidade e solubilidade em água. Já os inertes são resíduos que, quando amostrados de forma representativa, eles não têm nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Então, a gente tem essa divisão. Aqui no próximo slide, a gente vai dar alguns exemplos, né? Então, vamos botar no nosso dia a dia, né? O que são
considerados resíduos de classe perigosa, resíduos sólidos de saúde, agrotóxicos, desculpa, resíduos nucleares, resíduos tóxicos, óleos usados e resíduos de tinta, entre outros produtos que a gente tem classificados nessa classe 1. Já a classe 2, né, como eu falei, elas são classificadas na 2A na não inerte e na 2B da inerte. Na classe 2A, a gente tem aparas, lixo domiciliar, lodo, de estação de tratamento de água e esgoto e resíduos comerciais e públicos, né? E não inerte, a gente tem um resíduo da construção civil, vidros, certos plásticos e borrachas. Então, são esses exemplos que a gente tem para entender um pouquinho dessa divisão. E aí, uma outra coisa muito importante para a gente entender e planejar essa gestão de resíduos sólidos no nosso município, estado e no nosso país, é entender como se compõe o resíduo, né? Qual é a composição desse resíduo, porque isso vai influenciar no tipo de coleta, no tipo de tratamento, no tipo de destinação final, se é possível fazer reciclagem, se não é. Então, assim, alguns fatores, né, da sociedade, alguns fatores influenciam no tipo de composição desses resíduos, né? Então, as condições climáticas do local, os hábitos e costumes da população daquele local, o nível de educação ambiental e de educação, o número de habitantes por município. Então, tudo isso vai influenciar na composição, né? E aí, a qualidade dos resíduos, eles têm a ver com essa composição física, né? E aí a gente divide basicamente nessa composição física em grandes grupos de matéria orgânica, papel e papelão, plásticos, vidros, metais, madeira, etc. Essa divisão da composição, né, do nossos resíduos sólidos é chamada de composição gravimétrica, né, que é a relação entre o peso de cada componente e o peso total da amostra. Eu vou mostrar para vocês mais para frente uma composição geral do país, para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas ele pega um peso total da amostra, né? E aí pesa cada componente e faz essa comparação, para a gente ver quais são os tipos de resíduo, né, que estão sendo mais gerados e que estão influenciando mais na nossa quantidade de geração de resíduos sólidos. Aqui a gente pode ver que, de maneira geral, né, esse aqui é um gráfico que foi emitido por um estudo da Abrelp, que ele faz um panorama, né, da gestão de resíduos sólidos no nosso país. São dados bem atualizados, né, de 2020. E a gente vê que um pouco menos da metade do nosso resíduo é composto de matéria orgânica, né? Aí depois a gente segue aqui com plástico, depois rejeitos de maneira geral, depois papel e papelão com 10%, com 5% resíduos de têxteis, couro e borracha. E aí depois segue os outros, né? Metais, vidro, embalagens e outros, né? Esses outros podem ser construção civil e etc. Então, a gente vê que aqui no nosso país a gente ainda tem uma produção muito grande, muito significativa da matéria orgânica, mas isso não é uma realidade dos outros países. Aqui é um gráfico, as cores não estão ajudando muito, né? Mas eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que é um estudo que foi feito comparando a composição gravimétrica em várias cidades do mundo, né? E comparando países subdesenvolvidos, né, países em desenvolvimento, com países desenvolvidos. E aí a gente pode ver a diferença principalmente no teor, na quantidade de matéria orgânica, né? Os países desenvolvidos geram muito menos matéria orgânica, que a gente pode ver nos Estados Unidos, em torno de 35%, na Austrália menos de 30%, na Holanda menos de 30%. No Brasil a gente já vê uma quantidade grande de resíduos, no Quênia, no Peru. Na China tem a questão da grande questão das indústrias, né, da geração
da população também, quantidade da população, mas a gente vê que isso difere muito a composição dependendo da cultura, do desenvolvimento, do nível de escolaridade de cada país. Né? Isso é bem significativo. Acho que o que mais chamou atenção foi essa questão da matéria orgânica mesmo, né? Que varia muito de uns países para o outro. E aí, toda essa composição ela é de acordo com a cultura, né? Com os bens de consumo, com a realidade de cada país, de cada município, de cada cidade geradora. Outro fator importante, né, para ser feito para o planejamento, gestão desses resíduos sólidos, é saber a quantidade que é gerada, né, de resíduos. Isso até para planejamento de coleta, de transporte, de recolhimento nas ruas, né? Então é importante saber quanto se gera de resíduo, né, para que seja feito um planejamento. A gente pode ver aqui que em 2010, né, no nosso país, era gerado em torno de 67 milhões de toneladas por ano. E esse número cresceu, teve um incremento considerável, né, para 79 mil em 2019. E a geração per capita, paralelamente, cresceu também. Então, passou de 348 para 379. Então, a gente está consumindo mais, estamos gerando mais resíduos, né? E é algo que a gente precisa se atentar, né? Esses resultados são muito importantes a nível de planejamento mesmo, né? Para que possam ser feitos planejamentos e ações para conscientizar essa geração de resíduos. Aqui a gente pode ver também um pouquinho melhor a geração de resíduo por região, né? A gente vê que principalmente o Sudeste tem uma geração muito grande de resíduo, né? Aqui de 32 para 39. O Sul também tem o Nordeste aqui com um número considerável. O Sul já com um controle maior aí dos seus resíduos. Aqui também tem per capita, né, por ano. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre a composição gravimétrica, sobre a quantidade, e também esses resíduos precisam ser caracterizados, né, de acordo com... eu não vou entrar a fundo em cada uma dessas caracterizações, porque são coisas bem específicas de engenharia ambiental, mas, assim, é importante vocês saberem que há uma caracterização desses resíduos, né? Então, a gente caracteriza quanto teor de matéria orgânica, massa específica, teor de umidade, grau de compactação. Isso é muito importante para a gente, né, entender e planejar, né, a disposição desses resíduos, poder calorífico e composição química para escolher o tratamento mais adequado. Esses resíduos sólidos, né, como a gente falou lá na definição, eles podem ser apresentados na fase sólida, líquida e gasosa. Né? Então, a gente vê na fase sólida resíduos orgânicos, né? Resto de comida, madeira, papel, plástico, e resíduos inorgânicos, né? Metais pesados, vidros. Na fase líquida, tem os lixiviados, né? Que é o líquido que é gerado, né? na decomposição dessa matéria orgânica. Esse líquido a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de aterro sanitário. Ele é muito importante o cuidado, né, o tratamento adequado, o encaminhamento adequado desse lixiviado, porque ele tem um grande potencial de contaminação, tanto dos corpos hídricos quanto do lençol subterrâneo do solo. Então, essa fase líquida é bem preocupante, né? E aí precisa ser tratada com bastante atenção para evitar essa contaminação. Na fase gasosa, a gente tem como gases principais a geração do metano, né, e do dióxido de carbono, né? E também tem outros gases, né, que a gente chama de oligogases, que são o NH3, H2, H2S, nitrogênio e oxigênio. Mas, de maneira geral, a gente tem
nesses resíduos sólidos a geração de metano e dióxido de carbono. Aqui é um quadrinho que a Conurb, no seu site, ele dispõe, né, desse tempo, e aí mostra o tempo de decomposição, né, e é um pouco assustador a gente ver assim, o tempo de decomposição de cada material, né? O papel ele tem uma decomposição mais rápida, né? De 2 a 4 semanas. A gente já viu que o papel plastificado ele já tem um tempo maior de decomposição. A casca de banana e laranja, que é um resíduo orgânico, com 2 anos, né, de tempo de decomposição. Chiclete em torno de 5 anos. Ponta de cigarro de 5 a 10 anos. E daqui para baixo só aumenta, né? Sacos plásticos de 30 a 40 anos, cordas de nylon 30 a 40, latas. Então a gente vê assim que a gente tem um tempo de decomposição bem grande, né? Então da importância da gente cuidar do que a gente está emitindo, né? Da gente cuidar do que a gente está consumindo também, para poder evitar esses resíduos, né? O que puder ser evitado de lançamento, de emissão desses resíduos é muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho da limpeza urbana, né, que é algo que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? A limpeza urbana ela é responsabilidade dos municípios, né? E a limpeza urbana abrange a coleta e também o transporte dos resíduos gerados, né? Além disso, o tratamento e a disposição final, né? Também abrange a limpeza dos logradouros públicos e dos corpos d'água. A limpeza se dá com a varrição, a roçada, a capina também, né? A gente vê isso também muito quando a gente passa nas ruas e as praças. E a limpeza dos córregos e praias, desobstrução das bocas de lobo e demais itens da drenagem urbana. Como eu falei na outra aula, os itens de saneamento se falam muito, né? Porque é tudo um pouco, tem as suas integrações. Então, a limpeza urbana abrange todos esses serviços, né? E essa coleta de resíduos sólidos, ela pode ser feita como uma coleta regular ou convencional, ou ela pode ter também uma coleta seletiva. Aí a gente vai ver um pouquinho cada uma delas. Uma coisa muito importante, assim, para uma coleta efetiva, independentemente se ela é uma coleta regular ou quando tem a coleta seletiva, é que os postos de geração, né, os locais de geração, armazenem corretamente, acondicionem corretamente os seus resíduos, né? Isso ajuda muito para a coleta, né, para os garis lá quando fazem a coleta ou para a coleta seletiva, os catadores ou as empresas responsáveis pela coleta seletiva. É muito importante que esse acondicionamento seja feito nos sacos corretos, que seja feito de maneira correta, para melhor preservação da saúde do trabalhador e também da via pública. Se você se acondiciona de uma maneira que não é possível o recolhimento, vai gerar acúmulo desse resíduo, pode gerar vetores, etc. Então, vamos falar um pouquinho da coleta convencional. A coleta convencional é aquela que faz o recolhimento dos resíduos sólidos nos domicílios, edifícios comerciais, etc. E faz o seu transporte, né, até o local onde esse resíduo é descartado. Pode ter uma estação de transferência, geralmente em municípios grandes, né, a gente tem uma estação de transferência e vai para uma unidade de tratamento, se tiver algum tipo de tratamento naquele município, dispor de algum tipo de tratamento, e depois para a destinação final. A destinação final, ou disposição final, a gente vai ver mais para frente, existem vários tipos, né? Mas o correto é ir para o aterro sanitário. Mas isso, infelizmente, ainda não é uma realidade no nosso país, né? Assim, que todos os resíduos na sua disposição final vão para aterros sanitários. A gente vai ver esses índices mais para frente. Infelizmente, a gente ainda tem muitos resíduos sendo dispostos em lixão e em aterros controlados. E o que é importante, assim, né? Para o planejamento dessa coleta, o que a empresa de limpeza urbana precisa planejar para que seja feito essa coleta da melhor maneira possível, né? Primeiro, a escolha do veículo. Então, essa escolha do veículo ela depende da quantidade
da capacidade máxima, das condições topográficas e viárias dos bairros que vão ser coletados, a distância até a disposição final, né? Existem vários tipos de caminhão, caçamba, e aí isso vai depender, né, de acordo com cada um planejamento de sub-regiões. Por exemplo, aqui no Rio é dividido por sub-regiões, né? E aí cada sub-região tem um tipo de coleta e disposição. A pesagem do veículo, né? Aconselhável que toda viagem seja pesado, de maneira para que a gente possa ter uma noção de quanto resíduo está sendo gerado naquela região. Né? Isso também não acontece sempre, mas o ideal é que seja feito dessa maneira. A frequência geralmente assim ocorre no Brasil, né? Geralmente a gente vê em torno de 2 ou 3 vezes por semana, né? Nas cidades de médio ou grande porte. Em regiões centrais da cidade, quando tem áreas muito comerciais, essa coleta acaba sendo diária, né? Por conta dessa geração maior de resíduos. E também a determinação de um roteiro de coleta, né? Então, como eu falei aqui, tem essa subdivisão e é feito um roteiro para a coleta desses resíduos. Esses itens são super importantes para o planejamento urbano, né? Para o planejamento municipal de coleta de resíduos sólidos. O município precisa fazer essas definições para que a gente possa ter uma ordenação, né, no nosso recolhimento. E também a gente vai falar um pouquinho da coleta seletiva, né, gente? O que seria coleta seletiva, né? Ela precisa primeiro dessa segregação da fonte geradora. Então, se eu tenho a oportunidade de coleta seletiva passando na minha porta, o que eu preciso fazer? Eu preciso segregar esse resíduo, né? Depois, existem 2 tipos principais de coleta, né? A coleta porta a porta, que é quando a prefeitura passa com um caminhão na porta das residências, dos edifícios comerciais, em um dia de coleta especial, né? Um dia diferente do dia de coleta convencional, e o caminhão passa porta a porta fazendo o recolhimento desses materiais recicláveis. A prefeitura também, então, tem o porta a porta e tem os pontos de entrega, né? A prefeitura também pode definir pontos de entrega voluntários, né? No qual as pessoas podem ir lá e levar os seus resíduos recicláveis e dispor, né, nesses contêineres de pontos de entrega ponto de entrega voluntária. A coleta seletiva também pode ser feita por cooperativas de catadores, né, que coletam esses resíduos segregados pela população. Os municípios também podem conciliar vários tipos de coleta, né? Então, pode ser feito pela prefeitura, porta a porta, junto também com pontos de entrega. Também pode ser feito parcerias com empresas particulares e catadores. Isso tudo ajuda, né? A que as coisas aconteçam, né? Que a reciclagem possa acontecer a coleta seletiva possa acontecer de maneira mais efetiva. Às vezes a prefeitura não tem braços, né? Não tem pessoal, não tem caminhão suficiente. Então a parceria com essas outras, com esses outros entes é muito importante, né? Para a gente ter um efetivo recolhimento e segregação desse material. Depois que esse material é recolhido, independentemente de quem recolhe, né, se são os catadores, empresas particulares ou a prefeitura, esses resíduos, né, segregados vão para uma unidade de triagem. Eles são recebidos, né, e lá é realizada a separação do material por classe. Então, é dividido papel, papelão, plástico, lata, vidro. Os materiais geralmente são prensados ou picados, né, ou, se necessários, eles são enfardados e aí são enviados para intermediários ou direto para a indústria, onde esse produto vai ser reutilizado, né? Onde ele vai passar por alguns processos químicos para ser reutilizado, químicos, físicos, né? Para ser reutilizado. E qual é o panorama primeiro a gente vai falar um panorama de coleta, né, no país. Então, em 2010 a gente tinha em torno de 58 mil, toneladas por ano, e aí passamos para 72 mil toneladas por ano. E aí teve um aumento também, um incremento da coleta per capita, né?
por pessoa. Aqui a gente vê um índice de cobertura de coleta de resíduos sólidos por região, né? E aí a gente vê que alguns dados são bem significativos, né? Em 2010, a gente tinha 80% da população da região norte com cobertura de coleta. E aí, 10 anos depois, né, 9 anos depois, a gente tem só apenas um incremento de 1%, né, dessa população. Então, a gente vê que é necessário que tenham mais medidas, né, para um melhor planejamento e coleta desses resíduos na região norte. Já na região nordeste, passou de 75 para 81, né, de 6% de incremento aqui nessa coleta. Na região centro-oeste também teve um avanço, região sudeste também um bom avanço, região sul também teve avanço e o Brasil, de maneira geral, passou de 88% para 92%. A gente sabe que esse índice ainda o ideal é chegar aos 100%, mas ainda não é uma realidade, principalmente nas comunidades, nas áreas de difícil acesso, nas áreas favelizadas, ainda é um pouco difícil, né, essa gestão. Alguns municípios também com áreas mais rurais, enfim, tem essa dificuldade dessa captação, dessa coleta dos resíduos. E sobre a coleta seletiva, né, a gente tem aqui também o avanço dessa coleta seletiva ao longo desses 9 anos, né, e é bem legal a gente poder ver isso, né, que tem a divisão por cada região, né, mas é a nível Brasil mesmo, né. Em 2010, a gente tinha 3.152 municípios que faziam coleta seletiva já, e 2.413 que não faziam. Esse número passou para 4.070 em 2019. 4.070 municípios já têm iniciativas, né, de coleta seletiva e apenas 1.500 não têm. Né? Então, a gente já vê uma redução. Isso não quer dizer que esses 4.070 municípios tenham coleta seletiva em toda a sua área urbana, né? Às vezes é em parte, mas já tem um movimento, né, da coleta seletiva. Isso já é um avanço, né? Já é algo que é bem significativo e já ajuda, né, para essa gestão, mas é preciso avançar mais. Né? A gente vê aqui no próprio estado na própria município do Rio de Janeiro, algumas áreas têm e outras não, né? Então, são coisas que o município, no seu plano de saneamento, no seu plano de resíduos sólidos, né, é necessário medidas e ações para que possa abranger também, né, outras regiões, para que o município consiga ter essa totalidade na sua coleta seletiva. E aí a gente falou um pouquinho sobre a coleta, né, sobre a composição, a caracterização dos resíduos, e agora a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos, né? Então, assim, eu tenho um resíduo, né? Eu preciso dispor ele, eu preciso eliminá-lo, né? Eliminá-lo ou dispor ele em algum lugar. Então, quais são as opções que eu tenho? O que eu tenho de opção? Né? A primeira opção que a gente tem que pensar sempre, sempre, é esse tripé aqui, ó. A gente chama de princípio dos 3 R's, né? São práticas adotadas para prevenir a geração de resíduos, né? Ela tem como objetivo essa minimização da geração de resíduos. E ela tem 3 R's, né, que a gente chama, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. E é nessa ordem mesmo que é importante que seja pensado, né? Primeiro a gente pensa em redução. Se não for possível a redução, a gente pensa na reutilização. Se não for possível a redução e a reutilização, aí a gente pensa na reciclagem. Né? E aí o que a gente precisa entender dessa questão do reduzir, né? A redução, ela necessita uma mudança cultural e comportamental da sociedade, né? A gente evitar desperdício, utilização de materiais descartáveis, embalagens. Aqui no Rio já tem um movimento, né, com
com essas novas legislações sobre os canudos, sobre as sacolas plásticas, trazer a consciência da importância da utilização em mercados, de sacolas retornáveis, etc. Mas isso é uma questão de cultura que a gente precisa parar e pensar, né? Quanto, se eu levar minha sacola reciclável, quantos de sacos de lixo eu vou estar economizando, né? Uma ação que pode ser individual, né? A redução é uma ação individual, mas também é importante que sejam tomadas medidas de ação coletiva para que isso possa entrar na cultura dessa sociedade, né? A redução de aquisição de novos produtos supérfluos, né? Promover produtos reutilizáveis, que a gente consiga não precisar ficar consumindo várias vezes aquele produto, e um incentivo por meio de políticas de prevenção de resíduos, conforme a gente falou anteriormente. Então, se não é possível essas medidas são as principais, porque nesse caso de redução, eu não gero resíduo, né? Se eu reduzir o meu consumo, eu estou gerando menos resíduos. Esse é o ponto principal, né? O ponto 1, é o mais importante. Se eu não conseguir, de fato, eu precisar, né, consumir aquele resíduo, tem esse segundo R, que é o reutilizar, né? Prolongar a vida útil do produto. Então, eu comprei um celular, eu preciso de um celular, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente precisa de um celular. Mas será que eu preciso trocar esse celular a cada ano novo que sai? Ou eu posso usar ele até o fim da sua vida útil, né? Então, é prolongar a vida útil dos produtos, né? A gente ter menos essa cultura do desperdício, da troca, da necessidade da troca. Então, prolongar a vida útil ou vender para uma outra pessoa, repassar esse produto, né? Adiar sua transformação em lixo, né? E dar nova utilidade, né? A gente vê hoje em dia, assim, muito comum feiras de roupas de brechós, né? De produtos reutilizáveis, tanto produtos infantis quanto produtos de adultos, que a pessoa já não está mais fazendo uso. Então, faz esse compartilhamento, ou faz uma doação, ou troca, enfim. Mas é importante a gente incentivar essas medidas de reutilização, né, para evitar a geração desses resíduos, porque vocês vão ver depois, lá para frente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir num aterro sanitário, mas assim, é bem impactante, né? A gente poder ver quanto a gente gera resíduo e quanto isso é prejudicial, né? Mesmo com todo o tratamento, com todo o cuidado que a gente possa ter, né, de engenharia nos aterros, é bem preocupante, né? Porque há uma necessidade de uma área grande, enfim, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas assim, a importância da gente repensar, né, trazer um novo padrão de pensamento, de cultura para nosso dia a dia. E aí, a gente entra na reciclagem. Então, se não foi possível reduzir nem reutilizar, a gente, né, entra com a reciclagem, né, que deve ser a nossa última alternativa depois da redução e da reutilização. Então, o que seria reciclagem, né? O lixo volta para o ciclo produtivo como matéria-prima. Então, eu tenho um resíduo gerado por um plástico, um papelão, enfim, e aí ele volta como matéria-prima. Né? A reciclagem ela envolve processos de transformação física, química ou biológica. Né? Ela resulta também de uma série de atividades prévias, né? E aí é necessário a separação do material, comercialização e transporte para as indústrias de reciclagem. A gente pode também dividir os tipos de reciclagem, né? Que são de pré-consumo, são resíduos gerados durante o próprio processo de fabricação, como aparas e plásticos, e do pós-consumo, que é o reuso, a reutilização, o reuso de materiais recuperados pelos consumidores. Então, depois do consumo, né, de papéis, plásticos, vidros e metais, esses resíduos voltam como matéria-prima para a geração de outros produtos, de outros materiais. E quais são os principais grupos, né, que a gente tem de reciclagem, que é comum a gente ver, né? O vidro,
Mas é bom a gente se atentar que nem tudo que é de vidro é reciclável. Então, a gente tem o vidro, aí tem como reciclável garrafas, frascos, potes de alimento, copos. E não recicláveis, cristais, porcelanas, espelhos, lâmpadas e ampolas de medicamento. Os plásticos, eles têm a sua reciclagem bem complexa, porque a gente tem vários tipos de plástico. Até aqui eu botei alguns, né, tipos de plástico. Então, é uma reciclagem um pouco complexa, né, que cada indústria, cada bem de serviço precisa de um tipo de plástico. Então, essa divisão dos plásticos é bem complexa, né? Elas são variáveis, ela precisa de uma separação prévia por tipo, né? Nem todo plástico também é reciclável, a gente tem principalmente as embalagens, garrafas PETs, enfim, entre outros, e alguns plásticos que não são recicláveis, como fraldas, adesivos, embalagens metalizadas, etc. O papel também é um produto reciclável, né? O papel comum, livros, jornais, papelão, revistas, etc. E não recicláveis são os papéis que tiveram alguma contaminação, né? Guardanapos, lenços de papel, papel higiênico, etiqueta adesiva e etc. O papel, ele tem um grande problema ainda, né? Quanto à sua geração do reciclável. Porque geralmente a geração do papel reciclável ele é mais custosa do que a geração do papel de celulose. Então, isso é um grande empecilho para a indústria de reciclagem de papel. Né? Se eu gasto mais energia, mais água, mais recurso financeiro para gerar o papel reciclável do que o papel comum, né, feito da celulose, é difícil a gente implantar isso, né, na sociedade. É um dos grandes empecilhos da reciclagem, é isso, né, a questão do custo da fabricação do papel reciclável. Em alguns casos, sendo maior do que o papel de celulose. E o metal, eu acho que é o grupo que mais tem suas vantagens, né, no mercado de reciclagem, né, ele parece que é bem rentável a reciclagem de metal. A gente tem como os principais tipos recicláveis as latas de alumínio, latas de aço, ferragens, arames, etc. E alguns que não são recicláveis, como clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, verniz, porque tem as suas contaminações, né? E as embalagens de aerosóis, que também tem a contaminação dos aerosóis. Os metais podem ser divididos em subgrupos, né, de alumínio, ferro, aço e cobre. Geralmente, a reciclagem de metal ela tem bastante ganho econômico, né? Com a sua reciclagem, então você vê bem comum assim, a necessidade dessa reciclagem. E quais são os benefícios e as dificuldades da reciclagem? Né? Os benefícios é gerar uma consciência ecológica na sociedade de maneira geral, né? Um novo pensamento na sociedade, a diminuição da quantidade de resíduos descartados, a redução do custo na destinação final, né, da disposição final ou de necessidade de algum tratamento específico, aumento da vida útil dos aterros, porque aí você dispõe menos resíduos no aterro, então aumenta a sua vida útil, geração de empregos e renda, né, para os catadores, os trabalhadores das unidades de triagem, etc. E a redução do impacto ambiental, né, que isso também é bem significativo. As dificuldades. A reciclagem como solução para todos os problemas do lixo. A reciclagem não é a solução de todos os problemas do lixo, né? Ela é parte disso, ela ajuda, né, em algumas partes, mas não é uma solução para todos os tipos, né? O processo de reciclagem também gera resíduos, gastos de energia e água, então assim também gera alguns impactos. Não é uma produção totalmente limpa, né, que a gente chama, sem nenhum tipo de geração. Uma outra dificuldade é que nem todos os produtos, como a gente mostrou anteriormente, são tecnicamente recicláveis. Depende da limpeza, da conservação, enfim, de várias outras coisas. Uma outra questão é fomentar mesmo essa questão da compra de materiais recicláveis, né? Um mercado de produtos recicláveis mais conciso, mais estável, né? E o incentivo do governo,
né, incentivos fiscais e outros programas para que esse mercado possa ser incentivado e a gente possa ter um maior consumo desses bens. Um outro conceito muito importante, aí a gente dando uma pausa aí dentro do tratamento, né? Depois a gente vai falar de outros tratamentos, mas eu achei interessante a gente trazer porque tem a ver com esse conceito da reciclagem, né? A reciclagem está dentro disso. É um conceito de economia circular. Eu não sei se vocês já ouviram em outras disciplinas ou em outro momento, mas é um conceito que ele tem sido bem falado nos países desenvolvidos, tem crescido muito, né? E a gente vê uma possibilidade de implantação disso nos países em desenvolvimento como o Brasil a longo prazo. Né? E o que seria a economia circular? A economia circular visa que os fluxos de materiais nos processos de produção eles sejam projetados de uma maneira que os materiais sejam utilizados nos processos ou dispersos de nutrientes na natureza, não havendo idealmente resíduo. Vou mostrar para vocês aqui o ciclo, né, da economia circular. Então, o que ele visa, né? Uma produção mais limpa, usando menos recursos já para a produção para essa produção específica, né, de um material, de um bem ou de um produto. Uma manutenção regular para estender o ciclo de vida, a vida útil desse produto, diminuindo a dependência de recursos. A coleta ao fim da vida útil, mas esse produto ele volta como remanufatura, ele volta para o processo seletivo, para o processo produtivo, né? E aí você tem a reciclagem de resíduos e o reuso desses recursos, né, que foram gerados aqui no fim da vida, minimizando os resíduos gerados. E aí a gente tem a geração de produtos sustentáveis, não tóxicos, duradouros e recicláveis, né, reduzindo essa pegada ambiental, essa emissão de resíduos mesmo para o meio ambiente. Então é um ciclo, né, que depende de uma produção, depende de todo um projeto, mas é uma tendência, né, algo que vem sendo já falado em muitos países desenvolvidos, já vem acontecendo em vários países desenvolvidos, e a gente torce para que a gente consiga evoluir, né, e aí começar a pensar em medidas que gerem essa economia circular no nosso país também. De acordo com a lei da política nacional, né, conforme eu falei para vocês anteriormente, que norteia as medidas dos resíduos sólidos do nosso país, a gente tem algumas definições muito importantes que eu queria trazer também para vocês a nível de conhecimento, né, que isso também abrange várias áreas. Eu tenho amigos que trabalham, que não são engenheiros ambientais, são engenheiros de outras formações, ou economistas, ou administradores, que lidam com esses termos nas empresas que trabalham, né? Porque isso acaba sendo uma medida tomada principalmente nas grandes empresas, né? Que precisam se adequar às questões ambientais. Então, eu vou trazer alguns termos aqui importantes, né? De definições para a gente poder entender como é que funciona, né? Então, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem algumas informações importantes. Primeiro, que os aterros sanitários só poderão receber rejeitos, resíduos que não conseguiram, né, ter a sua recuperação, o seu tratamento. Isso não é uma realidade, né, porque a gente ainda tem uma incipiência na coleta seletiva, no tratamento desses resíduos, mas é algo que a gente visa, né, pela política. Traz um termo muito importante, que é responsabilidade compartilhada, né? Que é a divisão de responsabilidade e a gestão do resíduo desde a sua geração até o fim da sua vida útil. Isso envolve toda a cadeia produtiva, né? Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, poder público, consumidor, os titularidade de serviço público da limpeza e do manejo dos resíduos sólidos. Então, assim, a responsabilidade é de todo mundo, né? Todo mundo tem que ser responsável pela gestão desse resíduo. E esse termo é muito importante também no nosso dia a dia. Um outro termo muito importante que é a logística reversa, né, que tem a ver com essa responsabilidade compartilhada, né, uma das medidas para que a gente possa exercer a responsabilidade compartilhada, e ela abrange um conjunto de ações, meios, procedimentos para que os resíduos retornem ao setor empresarial, né, para o reaproveitamento desses resíduos, né, em seu ciclo produtivo ou
para a destinação final ambientalmente adequada. Né? A logística reversa, ela visa, né, esse conjunto de ações e procedimentos, e é muito importante, assim, em grandes empresas isso já funciona, né? A gente tem na Secretaria de Meio Ambiente algumas ações também, algumas orientações quanto à logística reversa. E aí tem alguns produtos que estão incluídos, né, nessas categorias. Os resíduos que estão incluídos nessa categoria de logística reversa são esses aqui, ó. Geralmente são os que a gente não consegue a reciclagem, né? Produtos eletroeletrônicos e seus componentes, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes e embalagens em geral. Esses são os principais componentes que fazem parte dessa logística reversa. E aí, dando continuidade ao tratamento em si, então a gente tem a reciclagem, né, como um tipo de tratamento e disposição desse resíduo. E a gente também pode ter tratamento biológico, né, que o tratamento biológico ele visa reduzir a quantidade de matéria orgânica a ser destinada nos aterros. Né, uma parcela desse material pode ser encaminhado para tratamentos biológicos. A gente tem dois grandes tratamentos que a gente costuma usar, né, que é a compostagem e a biodigestão anaeróbia. E também tem um tratamento térmico, né, entre as tecnologias que tem, assim, de tratamento térmico, a mais utilizada é a incineração. Né? A incineração, ela utiliza a decomposição térmica para tornar os resíduos tóxicos ou não menos volumosos, né? Ela consegue ou eliminá-los totalmente. Então, a incineração consegue eliminar os resíduos 100% ou diminuir o volume desses resíduos, né? É muito comum, principalmente tratamento de resíduos de saúde, etc. Mas é um tratamento bem importante que tem tomado uma grande proporção aqui. Mas esses tratamentos precisam de investimento, precisam de área disponível, não são investimentos baratos, né? Então a gente ainda tem um pouco de dificuldade de implantação desses tratamentos. E aí, a gente está chegando já nos nossos últimos slides, né? A gente vai falar da destinação final, né? Na disposição final desses resíduos. Basicamente, a gente tem 3 tipos de destinação final, 2 que não são as recomendadas e uma que é recomendada, que é o aterro. Mas, infelizmente, os lixões e os aterros controlados ainda são uma realidade no nosso país, né? Então, a gente precisa falar deles. Né, o lixão, para a gente saber a diferença de cada um, porque a gente fala às vezes, o lixão, como se tudo fosse lixão. Não é, né? O lixão são terrenos que recebem resíduos a céu aberto. Esses resíduos são dispostos de maneira sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de impermeabilização do solo, sem nenhum tipo de coleta dos gases que são gerados. Eles são jogados livremente, né, no terreno, e são locais que não tem nenhum controle de acesso de pessoas, geralmente uma concentração grande de catadores, né, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado. Os aterros controlados, eles são um lixão com algumas medidas, algumas melhorias técnicas, mas que também não é o ideal, né? Eles também são locais que têm os lixos despejados, mas eles recebem uma cobertura de terra temporariamente, que ajuda, né, nisso, mas não tem a impermeabilização do solo, não tem tratamento do lixiviado que é gerado, né, que é aquela parte líquida que eu falei que é gerada, não tem um tratamento dos gases, né? Geralmente eles têm somente uma proteção aqui, né, para que seja restrito o acesso aqui, né, diferente do lixão, que é um livre acesso, mas ainda não é não há um projeto de engenharia, não há medidas preventivas e mitigadoras, né, para geração, para evitar a contaminação da água subterrânea, do solo, da poluição atmosférica. E por fim, temos os aterros sanitários, né, que são obras de engenharia, planejamentos de engenharia, baseadas nas normas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O terreno são todos preparados, impermeabilizados, para que seja evitado, né, para que não seja contaminado solos, lençóis subterrâneos. Eles possuem chaminés,
né, para coleta de gases, possui sistema de drenagem de chorume, nivelamento de terra, tem cuidado para não ter, com a parte geotécnica também, né, da disposição, para que tenha um nivelamento, para que não haja erosão. Tem uma cobertura do lixo feita parcialmente e o aterro sanitário ele passa pelo processo de licenciamento ambiental. Então tem todo um controle técnico, todo um controle, todo um planejamento para que ele possa ser construído. O aterro sanitário a gente vai falar só dele, né? Porque é a medida que é a correta a ser implementada, então a gente vai falar mais dele. Ele é uma técnica eficiente e segura para disposição, né, desses resíduos, mas ele precisa também ser bem operado. Não adianta ter um planejamento, uma planta perfeita, se eu não tiver uma parceria com essa operação, né, tendo todos os cuidados, tendo toda a manutenção, toda a revisão dos seus procedimentos, né, dos seus processos. O projeto é elaborado de acordo com algumas normas da BNT, que são essas aqui. E geralmente os aterros sanitários, geralmente não, né? Os aterros sanitários eles geram 2 subprodutos principais, né? Que eu já falei para vocês um pouquinho antes, que é o lixiviado, que é a parte líquida, né? O lixiviado ele geralmente é oriundo da água de chuva, né? Que infiltra, né, nessas camadas de resíduo sólido e percola, né? Por esses resíduos sólidos aí e pela degradação da matéria orgânica ela gera um líquido, né? Ela é uma fase líquida. A composição dela basicamente é matéria orgânica, compostos inorgânicos, metais pesados, compostos orgânicos xenobióticos em baixas concentrações. O biogás é formado também pela decomposição da matéria, né? Ele é formado por metano, principalmente, né, como eu falei anteriormente, por metano e dióxido de carbono. Então, esses dois são os 2 subprodutos que a gente tem nos aterros e para eles que voltam também a nossa atenção. Além dos cuidados com a disposição da parte sólida, né, de permeabilização, da camada do solo, de tudo, a gente também tem os cuidados com a captação do lixiviado, que também o lixiviado também pode ser chamado chorume, né? A gente chamava muito de chorume antes, aí agora se dá mais esse tempo de lixiviado. E o biogás, eles passam pela coleta e tratamento também para retornarem para o meio ambiente normalmente. Então, eles não são livremente, eles são recolhidos também, passam por tratamento para serem dispostos novamente no meio ambiente sem trazer prejuízos ou contaminação para a água subterrânea, para o solo, para a poluição atmosférica e também para as águas superficiais, né? As principais etapas na construção e operação do aterro, como eu falei para vocês, é a divisão de célula, impermeabilização da fundação e das laterais dos aterros por conta da contaminação, né, da água subterrânea e do solo. Sistemas de drenagem desse lixiviado, desse chorume, de águas superficiais e de gases. Esse sistema de drenagem ajuda depois no tratamento, né, para que esses lixiviados e gases possam ser encaminhados para o seu tratamento adequado e disposição final. Compactação dos resíduos de seu recolhimento diário. Cobertura intermediária, né, eventualmente, quando necessário, e cobertura final. Existe também estudos de estabilidade do maciço, né, e a verificação da forma de operação do aterro. A gente também tem um tratamento do lixiviado e dos gases, aqui ficou junto, mas é separado, e um monitoramento ambiental e geotécnico. Por isso que a operação é muito importante. Esse monitoramento constante, tanto geotécnico, né, da estabilidade desse talude, da estabilidade desse aterro, a gente vai ver um pouquinho nos próximos slides como é que é a estrutura desse aterro, e o monitoramento ambiental são extremamente importantes para a manutenção de uma boa operação dos aterros sanitários. Basicamente, a estrutura do aterro sanitário é essa, né? Aqui, então, a gente tem uma parte de preparação do solo, né? Uma camada impermeabilizante para que esse percolado, esse lixiviado, esse chorume não atinja ao solo. A gente tem o dreno das águas superficiais, o dreno dos gases, né? Para que esses gases sejam coletados e tratados para que eles possam retornar para o meio ambiente.
E aqui são as saídas para a estação de tratamento de chorume, né? Aqui são os drenos, ó, os drenos de lixiviado que coletam essa parte líquida e drenam essa água para a estação de tratamento de chorume. A gente não vai entrar muito em detalhe na estação de tratamento de chorume, mas esses chorumes vão para uma estação de tratamento e depois eles são dispostos geralmente nos corpos hídricos, mas após passarem pelo tratamento adequado e atenderem à legislação de lançamento de efluentes. Aqui a gente tem também esse aqui, aquele lá era um projeto, né? E aqui é uma realidade. Aqui é a Central de Tratamento de Resíduos em Seropédica, que é uma das maiores, né? Do nosso estado, onde a gente dispõe vários. Aqui são as camadas, né? De solo, toda a parte de impermeabilização. Aqui a gente também tem a estação de tratamento de chorume. Então a gente pode ver assim, na prática, né, como é que as coisas se dão. Os aterros, por isso que a gente estava falando anteriormente, que a gente precisa evitar que se cheguem aos aterros, né, os resíduos. A gente precisa ficar na parte anterior da redução, da reutilização e da reciclagem, né, se possível, para que não chegue aos aterros, porque os aterros são obras de engenharia que precisam de uma área enorme, precisam de uma área que não tenha muita população no entorno por conta desses riscos de deslizamento, de contaminação. São áreas enormes que cada vez crescem mais, elas têm uma vida útil que chega uma parte que você não consegue mais utilizar essas camadas, né? Então você chega no seu limite de estabilidade. E aí é necessário a construção de outros aterros e mais aterros e mais aterros, que precisam de áreas enormes, precisam de grandes investimentos. Tem vários riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, o que a gente pode evitar que chegue a essa disposição final, que chegue aos aterros, né? Que a gente possa ficar nessas medidas anteriores, é muito importante essa conscientização. Nossa, como sociedade, como engenheiros, né? É muito importante a gente refletir isso, né? Como eu falei para vocês, quando a gente tem a oportunidade de ir num aterro sanitário, a gente volta um pouquinho diferente, né? Porque a gente vê, né, na prática quanto isso é prejudicial, né? Quanto a gestão de resíduos sólidos, quando ela não é bem feita, quando a gente não pensa no nosso consumo, quando a gente gera resíduos sem nenhum tipo de preocupação, né? Quanto isso pode impactar no funcionamento das nossas cidades, na nossa gestão, no tratamento. A disposição final é uma alternativa de destinação final. Aqui eu já falei um pouquinho, né? A gente vai ver essas partes aqui eu já falei. Vou mostrar para vocês os gráficos, que é mais importante. Aqui a gente tem um gráfico sobre a disposição final adequada e inadequada de resíduos sólidos no Brasil. Aí vocês vão ver assim, quanto ainda é significativo a nossa disposição inadequada, né? Então, a gente em 2010 tinha 56% dos nossos resíduos indo para a destinação adequada, né? E 43% indo para a destinação não adequada, né? Então, 56% tendo seus tratamentos, reciclagem e destinação em aterro, e 43% em lixões e aterros controlados. Em 2019, a gente teve um aumento, né, na disposição correta, consequentemente uma diminuição na disposição inadequada, mas ainda a gente tem um número bem significativo, né? A gente tem quase a metade da nossa geração ainda disposta de maneira inadequada, né? O que é bem preocupante. Aqui a gente consegue ver mais claramente nas regiões como é que funciona. E aí é mais impactante ainda, né? A gente vê que em algumas regiões o percentual de resíduos dispostos em lixões e em aterros sanitários são bem próximos, né? Então, assim, a gente tem um percentual maior de disposição inadequada no norte do que uma disposição adequada, né? Isso segue a mesma ideia para o Nordeste e para o Centro-Oeste, né? No Sul e no Sudeste, no Sudeste e no Sul, a gente já tem uma disposição mais correta, né? Com pequenos ainda disposições inadequadas, mas
é bem preocupante ver que na região norte, nordeste e centro-oeste a gente ainda tem um percentual maior de disposição não adequada do que de disposição adequada. Além desses resíduos que a gente falou anteriormente, né, que são os resíduos gerados nas indústrias, nas nossas residências, etc., a gente tem alguns resíduos que têm uma legislação específica, de acordo com as suas características, que também são bem específicas, né? E para esses resíduos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, ele exige um plano de gerenciamento, né, tanto para os resíduos de construção civil, de grandes obras e também para grandes geradores de resíduos de saúde, como hospitais, clínicas veterinárias, centros de ensino e pesquisa, etc. Então, esses dois grupos, né, os resíduos de construção civil e resíduos de serviço de saúde, eles possuem uma legislação específica e, além disso, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos exige um plano de gerenciamento desses resíduos, né, para ver como vai ser a coleta, o transporte, a disposição final desses resíduos, de maneira que não tenha contaminação dos trabalhadores, da população e também do meio ambiente. Então, para os resíduos de construção civil, a gente tem uma CONAMA, né, que baseia, que traz esse direcionamento. Já para os resíduos de saúde, a gente tem uma RDC, né, da Anvisa, e também uma CONAMA que baseia, né? Então, são feitas algumas definições do que são considerados ambientes de resíduos de saúde, mas eles possuem legislações bem específicas e também têm as suas disposições que precisam ser específicas. Esses resíduos geralmente não vão para os aterros sanitários diretamente. Hoje em dia a gente tem centros, né, de tratamento de resíduos que chamam CTR, igual eu mostrei lá de Seropédica, e aí essas CTR já tem uma estrutura que consegue receber esses resíduos também, mas a princípio eles são dispostos de maneira final ou passam por algum tratamento, né, incineração, etc., ou por reutilização, no caso do resíduo de construção civil. E aqui a gente tem um gráfico, né, da coleta de resíduos de construção civil, né? Então a gente teve um aumento aqui bem significativo de 2010 para 2019 da coleta desses resíduos, e a coleta per capita também teve um aumento. Os resíduos de saúde também tiveram um incremento aí de coleta e também de geração per capita. E aí, para finalizar assim, o nosso encontro de hoje, né, a gente vai falar brevemente sobre a gestão integrada de recursos hídricos. A gente não vai entrar muito em detalhes, mas é importante vocês saberem que existe, né, um conceito de gestão integrada dos resíduos sólidos. Como eu falei para vocês, geralmente fica a cargo do município, né, alguns serviços, mas é preciso ter um plano de gestão integrada a nível nacional, estadual e municipal, para que essas ações possam se falar e sejam feitas de maneira compatibilizada, né? Então, basicamente, a gestão integrada ela é definida pela política como um conjunto de ações, né, voltadas para buscar soluções para os resíduos sólidos, considerando diversas camadas da sociedade, né, política, econômica, ambiental, cultural, social, sempre pensando no desenvolvimento sustentável. Né? E para a implantação e operacionalização da gestão integrada de recursos hídricos, a gente precisa falar dos planos de gestão. Então, os municípios, os estados precisam ter um plano de resíduos sólidos, né? Então, até quem eu já falar um pouquinho do desafio no final, né? Então, o grupo que for fazer o desafio tem que pesquisar o plano de gestão, se o município tem esse plano de gestão, né? Se ele possui esse plano de resíduos sólidos, e esses planos eles devem ser elaborados a nível nacional, estadual, municipal, e eles precisam ser integrados, né? Precisa ter uma integração dessas informações para uma melhor gestão e operacionalização do sistema. Desses planos vão se gerar ações, né, normativas, operacionais, financeiras e de planejamento,
que precisam ser articuladas, interligadas entre si. Essas ações, né, conjuntas, elas são muito importantes para que possa ter uma visão geral mesmo da situação do país, depois dos estados, né, das regiões, dos estados e do município. Né? Cada ação dessa é de suma importância para a integração e para a melhor gestão de maneira geral desses resíduos sólidos. De maneira geral é isso, assim, não vou entrar muito em detalhe nisso, porque é uma coisa bem específica também. Vocês podem pesquisar um pouquinho, também na política fala um pouquinho sobre isso. E é isso, assim, da parte da aula é isso. A gente tem um desafio na próxima quarta-feira. O grupo vai apresentar como são realizadas as etapas de coleta dos resíduos, limpeza de logradouros públicos e disposição final dos resíduos sólidos urbanos na sua cidade e avaliar se eles atendem às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, uma dica, procurem o plano, né, o plano municipal de resíduos sólidos, para que possa, no plano, eu nem trouxe aqui muitos, eu ia mostrar o plano do Rio de Janeiro, mas eu poderia dar cola, né, se o município de vocês fossem, o município escolhido for o Rio de Janeiro. Então, procurem o plano, né, o plano municipal de resíduos sólidos. Lá tem bastante informação. Entrem também nos sites da companhia do serviço público responsável por essa parte, né, da limpeza urbana e da coleta, né, do manejo desses resíduos sólidos. E aí, deem uma lida na política. A gente já falou bastante coisa da política aqui ao longo da apresentação, mas que vocês possam dar uma olhadinha na política e comparar esses planos, essas ações, se estão dentro do que a política pede, se não está, o que precisa ser feito, se tem um plano, se não tem no município que vocês vão falar. Todas essas informações vão ser muito importantes para a avaliação, né, dessa apresentação. Eu agradeço a vocês a atenção, né? Peço desculpas a qualquer coisa. E na quarta-feira a gente se encontra para a apresentação, né, do desafio e a gente vai se conhecer ao vivo. Tá bom? Obrigada. Que vocês tenham um bom fim de dia, né? E um bom restinho de semana.